Pessoal, eu sou o professor Alexandre Siqueira e essa aqui é a nossa 12ª aula da LDB atualizada e comentada. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço que você assine o canal, dê o joinha, porque aqui todas as aulas são grátis. Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero dar algumas explicações. Primeiro, o formato do vídeo. Estou mudando algumas coisas no canal, uma vez que esse formato é um pouco mais simples de se gravar. Eu posso fazer aqui da minha mesa sem precisar ocupar outros espaços da minha casa. Isso me dá tempo, principalmente agora com o bebê, está um pouco mais difícil conseguir esses tempos para gravar. Quero dizer que a nossa apostila continua na descrição e também a nossa promoção. Vai lá, não custa nada, você compartilha, me ajuda compartilhando e ainda pode ganhar uma aula totalmente gratuita. Lembrando que aqui todas as aulas são grátis, então não adianta, eu não dou aula particular, por exemplo, tá bom? Artigo 36. Lembrando que nós estamos dando continuidade à aula anterior, né? Nós falamos da importância do 36 nele. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Então essa aqui já nós vamos entrar de forma mais abrangente na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Lembrando que nós temos a base nacional e nós temos os itinerários formativos. São processos que estão dentro do currículo do ensino médio. Isso é fundamental para que a gente possa compreender e entender como está o ensino médio atualmente. Essa é a redação de 2017 feita por uma medida provisória pelo governo Temer, tá bom? Então, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, e pelos itinerários formativos. Esses deverão ser organizados com oferta de diferentes arranjos curriculares, a depender do sistema de ensino, para garantir que esses dois que possam atuar de forma correta. Lembrando que a base tem uma carga horária específica e lembrando que os itinerários também têm uma carga horária específica e até onde eu tenho visto, a maior parte das provas tem cobrado mais a questão da carga horária. Então, dê uma olhadinha na carga horária, 1.000 horas, 1.800 horas no máximo para a base, enfim, dá uma olhadinha naquilo, volta na aula anterior porque ela é muito importante. Conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema, a saber, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica profissional e profissional. Então, aqui nós estamos falando sobre os itinerários formativos. Nós vamos ter 5 itinerários diferentes. Linguagens e suas tecnologias, português, inglês, matemáticas e suas tecnologias, matemática, física, ciências da natureza, biologia, química, ciências sociais, geografia, história, filosofia e formação técnica profissional. Aqui traz de volta para a nossa base a possibilidade de ter cursos técnicos formativos no ensino médio, formar mão de obra para o trabalho de uma forma mais eficiente. Esse é o grande objetivo da reforma do ensino médio. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Ou seja, a forma que eu vou organizar essas áreas, né, que trata o CAPT, o 36, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser ofertados segundo diferentes arranjos curriculares. Essa organização, as habilidades, as competências que estão ali sendo trabalhadas e determinadas, vai ser estabelecido em cada sistema de ensino. Cada um vai ter a sua possibilidade de fazê-lo. O parágrafo 1º, o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º foram revogados. Não existem mais. Então, você não vai encontrá-los no artigo 36 da LDB. E o parágrafo 2º também foi revogado, só que ele foi revogado em 2008. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário
formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do CAPT. Essa é a redação também dessa medida provisória. Então, o que está dizendo assim? Ó? Se o sistema de ensino, segundo o seu critério, poderá formar, criar, compor itinerários formativos integrados, que traduz uma composição dos componentes da Base Nacional com os itinerários formativos. Ou seja, eu posso criar uma coisa só, eu posso compor isso como se fosse um processo único, fluido, tá? A critério dos centros de ensino, dos sistemas de ensino. Isso é para principalmente atender as demandas das escolas particulares. Vamos nos lembrar que as escolas particulares normalmente não formam um aluno para o trabalho após o ensino médio. Está formando aquele aluno para que ele possa ingressar numa universidade. Então não faria sentido para aquelas instituições de elite, por exemplo, que elas fossem obrigadas a oferecer, por exemplo, o 5º inciso, formação técnica e profissional. Não faz sentido, elas não farão. E elas preferem fazer isso de forma integrada, compondo como se fosse uma coisa só. Para quê? Para que o seu aluno possa receber uma instrução condizente com as demandas das universidades, dos vestibulares, do Enem, né? Infelizmente, essa é a realidade hoje. Nós temos uma elite que é formada para o vestibular, para o Enem, e uma elite que é formada para o trabalho. A gente precisa quebrar esse sistema, deixar que as pessoas tenham, segundo o seu próprio esforço, a possibilidade de ter continuidade nos estudos. Só que nem sempre essa possibilidade da continuidade no estudo ela é tranquila. Às vezes nós encontramos um aluno, um exemplo, uma realidade que conseguiu passar, por exemplo, em medicina numa universidade federal ou estadual. Mas é raro, não é o padrão. Entende? Entende isso? Não é o comum. Um aluno que está se formando no 3º ano do ensino médio, numa escola pública, ele consegue, na primeira tentativa, ingressar na educação superior no curso de medicina? Essa é a dúvida. Não consegue. Não consegue, não é o padrão, um ou outro. São raras as exceções. Mas, quando nós vamos para o ensino privado, esse percentual é muito maior. Parágrafo 4º, ele foi revogado em 2008 também. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vaga na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o CAPT. Então, o que está dando a possibilidade aqui? Ó? O aluno, ele concluiu os seus estudos, fez a base nacional, bonitinha, e fez o itinerário. Por exemplo, ele escolheu lá linguagens e suas tecnologias. Quando ele formou, ele provavelmente não conseguiu entrar numa universidade e ainda quer continuar estudando. Se tiver vaga e se o sistema de ensino assim desejar, pode oferecer para esses concluintes mais um itinerário formativo, sem problema algum. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Então aqui nós vamos falar sobre o 5º inciso do 36, que é a formação técnica profissional. Nós vamos falar a critério dos sistemas de ensino, a oferta e a ênfase técnica profissional vai considerar. Então aqui nós vamos falar sobre o que vai considerar para ser um ensino técnico e profissional. Inciso 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho do setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizado profissional. Então, o que está dizendo? Olha, esse ensino, ele tem que ter uma inclusão de vivências. Uma inclusão de vivências práticas.
para o trabalho no setor produtivo e em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias, por exemplo, com o setor produtivo. Hoje nós temos um sistema que é o sistema de menor aprendiz, ele pode ser ampliado caso esse processo de ensino-aprendizado dado para as técnicas, para formar técnicos e profissionais, né, um ensino profissionalizante, se dê de forma mais realmente estabelecido no nosso sistema de ensino, pode ser que essas parcerias sejam aplicadas. Então, parte desse tempo seja cumprido na empresa e não somente na escola. Fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. Nós vamos ter daqui a pouquinho um capítulo que nós vamos falar sobre o ensino técnico, aqui na própria LDB. Então, pode fazer uso disso também e das outras legislações que estão disponíveis. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Ou seja, eu posso dar um certificado, posso conceder um certificado, é isso que está dizendo aqui, ó, concessão de certificados de forma intermediária para determinados alunos, caso o curso seja estabelecido, criado em etapas com terminalidade próprias. Então o curso técnico pode oferecer um certificado para o aluno antes mesmo dele concluir o ensino médio, caso ele tenha concluído ali aquela etapa do 5º inciso, ensino técnico profissionalizante. 7º parágrafo. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput, em áreas que não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento do respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contado da data da oferta inicial da formação. O que está dizendo aqui? Olha, tem alguns cursos que não são reconhecidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Esses que não estão aqui, que têm um caráter experimental, devem ser incluídos no Conselho Estadual em até 3 anos e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos no prazo de 5 anos. Esses prazos, gente, quase sempre são cobrados. Quando o concurso ele é um pouquinho mais chato, ele acaba cobrando. Então, tome cuidado. Vale a pena anotar e guardar esses prazos. A oferta, 8º, a oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. O que está dizendo? Olha, a oferta de formação técnico-profissional, que está lá no 5º inciso, né, que nós estamos trabalhando ele agora, que vai ser realizada na própria instituição de ensino ou em parceria com outras instituições, precisa ser aprovada previamente pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelo sistema de ensino. Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio, então vai dar uma habilitação, para quem está concluindo o ensino médio, ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos de formação para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória, por exemplo, entrar em uma universidade. Você não entra se você não concluiu o ensino médio. Então, as instituições de ensino vão emitir um certificado, esse certificado vai ter validade nacional e ele vai possibilitar que aquele educando realize uma atividade profissional, seja um profissional habilitado, ou mesmo que ele possa trabalhar como um profissional ou que ele possa entrar em uma universidade. Então aqui é garantir que esses meninos e meninas que vão realizar esses cursos técnicos no 5º itinerário possa
dar continuidade nos estudos caso desejem. É muito comum nos Cefetes, por exemplo, que os alunos concluintes, por exemplo, nos cursos técnicos, façam logo após uma graduação. Muito comum, por exemplo, no curso técnico de Química, que o menino depois faça Química em curso superior. Engenharia, né? E vai fazendo assim. Então, dá essa possibilidade para ele sem nenhum problema. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no 23, artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Nós vimos isso aqui há pouco tempo, né, quando há a possibilidade da gente dar um certificado para o aluno, caso ele conclua um determinado módulo no quinto inciso. Mas está dizendo que pode ser organizado em ciclos, anos, períodos, mas também que ele pode ser por meio de módulos, créditos, como na faculdade. Eu preciso de 600 créditos, 600 é exagero, mas eu preciso de 30 créditos. Eu posso fazer as matérias optativas, obrigatórias ali, as obrigatórias são obrigadas, as optativas eu escolho e vou formando os meus créditos. Então eu faço a minha própria grade curricular. Seria mais ou menos isso. Dá uma maior liberdade para o aluno poder escolher aquilo que ele deseja realmente fazer ou não. 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. O que está dizendo aqui? Olha, se eu tiver uma instituição que ela tenha notório reconhecimento, eu posso firmar um convênio para que as exigências do currículo do ensino médio possam ser atendidas. Elas vão reconhecer a competência e firmar convênios com essas instituições. Isso pode ser feito para cumprir as exigências do ensino médio. Aí tem aqui alguns critérios. Quais são as formas de comprovação? Demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado em outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Então, demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologia. Então veja, para efeito do cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, o sistema de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Como que essas instituições vão comprovar? E também, não só elas, mas como que reconhecer competências. Como que ela vai reconhecer essas competências? Por demonstração prática, por experiências em trabalhos supervisionados, por atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais e assim por diante. 12. Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Então, as escolas deverão auxiliar no processo para orientar a escolha das áreas de atuação que esses futuros profissionais vão atuar. Aqui dá uma possibilidade, por exemplo, para as instituições superiores indicarem qual itinerário os alunos devem seguir. É uma possibilidade. Então aqui dá uma liberdade maior para esses centros educacionais. Meus amigos, vamos para o nosso resumo. Nós começamos no 36, falamos que o currículo vai ter dois, a base nacional e os itinerários.
que os itinerários eles serão linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica profissional. O parágrafo 1º falou que as respectivas competências e habilidades vão ser organizadas por cada sistema de ensino. O inciso 1º, 2º e 3º foram revogados, o parágrafo 2º também. O parágrafo 3º diz que poderá fazer um currículo integrado, né, composto ali pelos itinerários tanto da Base Nacional Comum Curricular como dos itinerários formativos. O parágrafo 4º foi revogado. O parágrafo 5º fala que os sistemas de ensino poderão possibilitar que os alunos já formados voltem e façam um novo itinerário. O parágrafo 6º fala que a critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação técnica e ênfase profissional deve constar. Então aqui, como que o inciso 5 ele deve atuar? Então, o inciso 1º aqui vai dizer, olha, tem que ter vivências práticas, simulação, estabelecendo parcerias, fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação educacional. Depois fala da possibilidade de concessão de certificados intermediários. O parágrafo 7º, vai falar sobre esses cursos experimentais, que eles têm prazos para ser reconhecidos tanto pelo Conselho Nacional, pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e pelo Conselho Estadual de Educação. O parágrafo 8º fala da formação técnica profissional, que ela pode ser executada pela própria instituição ou em parceria. O parágrafo 9º vai dizer que as instituições vão emitir certificados que vai valer para o âmbito nacional, para continuar os estudos e para exercer uma atividade laboral como um profissional formado. O parágrafo 10 fala que as organizações a organização do ensino médio poderá ser por créditos e com terminalidade específica. O parágrafo 11 fala para o efeito do cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, poderão reconhecer e formar ali convênios com instituições, e essas instituições elas precisam ter notório reconhecimento, e fala como que esse notório reconhecimento vai se dar. E o parágrafo 12 fala que as escolas deverão orientar os alunos para dentro desse processo de escolha dos itinerários. Meus amigos, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse formato. Não saia daqui sem dar o joinha, sem compartilhar, porque aqui todas as aulas são grátis.